Para medir um comprimento, é preciso compará-lo com outro comprimento que tenha sido escolhido como referência, como padrão, como unidade de medida. Por exemplo, para medir o comprimento deste tubo, eu vou escolher como padrão, como unidade de medida, este palito. O comprimento do palito vai ser a nossa unidade. Então, a gente vai ver quantas vezes o comprimento do palito cabe no comprimento do tubo. Olha só. Uma vez, duas, três, e ficou sobrando aqui um pedacinho. Deu um pouco mais do que 3, mas menos do que 4. Agora, como é que se pode quantificar de maneira um pouco mais precisa esse pedacinho, esse tanto a mais, além das 3 unidades? Para responder a pergunta, a gente pode fazer assim. O palito foi dividido em 4 pedaços iguais. E eu vou pegar um desses pedacinhos e colocar aqui, naquela parte que estava sobrando além dos 3 palitos. E veja só, muito aproximadamente o pedaço completa o comprimento do tubo. Este pedacinho de palito é a 4ª parte, é 1/4 do palito. Por isso, o comprimento do tubo é então de 3 unidades e mais 1/4. 3 inteiros e 1/4. Isso que aconteceu quando a gente foi medir o comprimento do tubo ilustra uma situação que deve ter se repetido na história da humanidade muitas e muitas vezes. A necessidade de medir é muito antiga, ela surgiu há milhares de anos. E quando se mede alguma coisa, é comum acontecer isso. A grandeza a ser medida contém a unidade um certo número de vezes e fica sobrando um pedacinho. Para expressar esse pedacinho que sobra, surgem as frações. Vamos recapitular o que aconteceu ali com o palito. Nós dividimos o comprimento do palito, que foi tomado como unidade, em 4 partes iguais. Uma destas partes é 1/4 do palito. Veja só essa representação, que significado que ela tem. O 4 indica que o palito foi dividido em 4 partes iguais. E o 1, sobre este traço, indica que destas 4 nós estamos pegando uma das partes. Vamos prosseguir com esse raciocínio. Olha só, a barra está dividida em 4 partes iguais, e destas 4, 2 estão pintadas de azul. Portanto, a parte pintada da barra corresponde à fração 2, 2 partes, 2/4. Se das 4 partes pintarmos 3, então teremos a fração 3/4. E na sequência, o que é que vem? Agora, os 4 retângulos estão pintados de azul. Portanto, a fração correspondente é 4/4. E 4/4, como se vê, é a barra inteira. Além de serem usadas nas medidas, as frações aparecem também em outras situações. Olha só, esse copo tem forma cilíndrica e a sua altura está dividida em 3 partes iguais. Ele contém café até 1/3 de sua altura. Veja que nesse caso a fração 1/3 está sendo usada para representar a relação entre parte e todo. A mesma situação pode ser observada neste desenho. O retângulo todo dividido em 3 partes iguais. A 1/3 parte está pintada de vermelho. A fração 1/3 representa a relação entre esta parte e o todo. Agora, olha, neste caso, o retângulo todo está dividido em 3 partes iguais e as 3 partes estão pintadas. 3/3 é uma fração, mas olha que curioso. Fração significa parte do todo, mas neste caso a fração é o próprio todo. Agora, um outro exemplo. Nessa figura, o retângulo está dividido em 6 triângulos iguais. E dos 6, 3 estão pintados de vermelho. Portanto, a parte pintada corresponde à fração 3/6. Esta é a relação entre a parte pintada e o todo. Mas é possível olhar essa figura de uma outra maneira. A gente pode pensar assim: para cada triângulo colorido existe um outro que não foi pintado. Portanto, a parte pintada corresponde à fração 1/2. Metade da figura está pintada. E daí a gente percebe que 1/2 e 3/6 são escritas diferentes,
para frações que representam a mesma quantidade. São frações equivalentes. Quando a fração representa a relação entre parte e todo, esse todo não precisa ser uma figura, como no exemplo que a gente viu. Ele pode ser, por exemplo, um grupamento de pessoas. Olha só. Essas 9 crianças estão divididas em 3 grupos de 3 crianças em cada grupo. Neste grupo, todo mundo é flamenguista e neste outro também. Portanto, neste grupamento de pessoas, o número de flamenguistas corresponde a 2/3 do total. 2/3 de 9, como se vê aqui, são 6. Na leitura das horas também usamos as frações. É comum dizer que são, por exemplo, 11:30, ou então 1:03. Esse 3/4 é 3/4 de uma hora. Agora, a quantos minutos correspondem 3/4 de uma hora? Como uma hora tem 60 minutos, para encontrar 3/4 da hora é preciso encontrar 3/4 de 60. E para isso a gente começa dividindo o 60 por 4. O que dá 15, portanto 15 é 1/4 de 60. E para chegar nos 3/4 é só multiplicar o 15 por 3. E isto dá 45. Portanto, 3/4 de hora correspondem a 45 minutos. Seja para expressar medidas ou para exprimir a relação entre parte e todo, as frações aparecem em muitas situações diferentes. Veja um exemplo. A parte visível de um iceberg, aquela que fica para fora da água, corresponde a 1/8 de todo o volume do bloco de gelo. Portanto, a maior parte do iceberg está submersa. De toda a superfície do globo terrestre, somente 3/10 são ocupados por terra. O restante está com os mares, com os oceanos. A Constituição do Brasil estabelece que qualquer emenda a ela, qualquer modificação na Constituição, para ser aprovada, exige 3/5 dos votos da Câmara e 3/5 dos votos do Senado. Está aí, as frações, inclusive, na nossa Constituição. E até mesmo em expressões populares as frações aparecem, como na famosa "vá para os quintos dos infernos". É comum, na padaria ou no açougue, se pedir 1/4 de quilo, 3/4 de quilo de alguma coisa. E a quantos gramas correspondem 1/4 de quilo? Para responder é só pensar assim: 1 quilo tem 1000 gramas. Para encontrar 1/4 de quilo, divide-se 1000 por 4, o que dá exatamente 250. 1/4 de quilo corresponde a 250 gramas. Agora, não é comum alguém chegar no açougue e pedir 1/3 de quilo de carne. E isso acontece pelo seguinte: 1000 dividido por 3 não dá uma divisão exata. Seria incômodo trabalhar com 1/3 de quilo. No quilo a gente usa o quarto, o meio, o 3/4, são as frações mais comuns. Agora, com relação à importância das frações nas medidas, é preciso perceber o seguinte: essa importância já foi maior do que é hoje. Atualmente, cada vez mais são usados os números decimais para expressar medidas. Por exemplo, se pode dizer que a altura de uma pessoa é 1,60 m, 1,60 m. Essa mesma situação poderia ser expressa com frações, dizendo-se que a altura da pessoa é de 1 metro mais 3/5 de metro, mas não se costuma usar a fração nesse caso. Eu vou repetir. A importância das frações vem diminuindo com o passar do tempo, mas isso não significa que essa importância tenha desaparecido por completo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e mesmo entre nós, a polegada ainda é bastante usada. E na polegada são usadas as frações. Olha só, esta chave usada pelos mecânicos contém aqui uma fração, 1 e 1/8, 1 polegada mais 1/8 de polegada. As tubulações de água, de esgoto, os conduítes utilizados para passar a fiação elétrica também usam as frações. Esse método de carpinteiro tem, de um lado, os centímetros e do outro lado, as polegadas. Esse tubo tem 1,5 polegadas, e isto significa que o diâmetro interno do tubo tem 1 polegada mais meia polegada. Como se vê, mecânicos e encanadores usam bastante as frações. As frações, ora, expressam relação entre parte e todo.
ora são usadas nas medidas. E eu quero lhe mostrar agora um terceiro significado extremamente importante desse conceito. E para isso a gente vai fazer uma brincadeira. Você se lembra aqui dos meus amigos. Este é o seu cone, este o prisma, o cilindro e a dona Pirâmide. Estamos aqui nós 5 famintos e diante de nós 2 pizzas. Como somos amigos, elas vão ser divididas igualmente entre nós. Essa pizza está dividida em 5 partes iguais. Cada pedaço dela corresponde a 1/5 da pizza. Então vai lá, um pedaço para o prisma, outro pedaço para o cone, o cilindro ganha também 1/5 da pizza, outro pedaço é para minha amiga Pirâmide e o outro fica para mim. Como a fome não passou, a gente vai repartir também a segunda pizza. Ela também está dividida em 5 partes iguais, um pedaço para o prisma, outro para o cone, mais um para o cilindro, outro para a pirâmide e o último aqui para mim. Olha só, cada um de nós recebeu então 2 pedaços da pizza, 2/5 da pizza, 1/5 da primeira e mais 1/5 da segunda. Agora, olha só, 2 pizzas repartidas entre 5 pessoas, isto deu 2/5 de pizza para cada uma. Repare o que representa essa fração. 2 dividido por 5 deu como resultado 2/5. O 2/5 é o resultado de uma divisão. Esse é o outro significado importante da fração. A fração associada a uma divisão, expressando o resultado de uma divisão. E assim como 2 dividido por 5 dá 2/5, 1 dividido por 3 é 1/3, e 4 dividido por 5 é 4/5, e 3 dividido por 10 é 3/10. Agora uma outra brincadeirinha com as frações. A gente vai fazer aqui uma sequência de figuras associada a uma sequência de frações. O material é bem simples. Esse triângulo vai ser considerado a nossa unidade. Ele vale 1. Este outro triângulo está dividido em 3 partes iguais. Portanto, cada figura representa a fração 1/3. Esse outro está dividido em 9 triângulozinhos iguais. Logo, cada triângulozinho representa a fração 1/9. A sequência de figuras vai ser assim. Eu começo com 1/9. Juntando mais 1/9, essa figura que é um losango representa a fração 2/9. Mais um triângulozinho, 3/9. Repare que os 3/9 são o mesmo que 1/3. Prosseguindo, 4/9, 5/9, 6/9, que é o mesmo que 2/3, 7/9, 8/9 e 9/9. 9/9 é a mesma coisa que 3/3. E tanto 9/9 quanto 3/3 são a mesma coisa que 1/2, uma unidade. E prosseguindo, eu posso acrescentar aqui, ao lado dos 9/9, mais 1/9. E esta figura agora representa a fração 10/9, que é a mesma coisa que 1/2 e mais 1/9. Olha só que interessante, as frações surgem como parte do todo. Só que a fração 10/9 não é parte do todo, ela é mais que o todo. Isso acontece com frequência com as ideias matemáticas. Os conceitos nascem de uma determinada maneira e depois, com o passar do tempo, eles vão ganhando novos significados. E isso representa uma dificuldade, tanto para quem está aprendendo, quanto para os nossos antepassados, que criaram essas ideias todas. A prova disso é que estas frações que são maiores do que o todo são chamadas de frações impróprias. Esse nome é o vestígio de uma dificuldade que os antepassados da gente enfrentaram. É como se eles pensassem assim: se fração é parte do todo, é impróprio chamar fração 10/9 de fração. Daí o nome fração imprópria. Nesse programa a gente trabalhou com o conceito de fração. Viu que as frações aparecem nas medidas, que as frações às vezes representam a relação entre parte e todo, e viu ainda um aspecto extremamente importante desse conceito. É a fração como divisão. Quando se divide 2 pizzas entre 5 pessoas, cada uma recebe 2/5. O 2/5, a fração 2/5 é o resultado da divisão de 2 por 5.
A gente viu também que a fração ora é parte de um inteiro, ora é esse próprio inteiro e às vezes é mais do que o inteiro, é mais do que o todo. Há 50 anos atrás, os cálculos com frações eram mais importantes do que hoje em dia, porque as frações eram mais usadas nas medidas, por exemplo. Mas essa perda de importância das frações nos cálculos não corresponde a uma perda da importância do conceito de fração. O conceito de fração continua sendo extremamente importante, tanto na matemática quanto na vida cotidiana. Por exemplo, está aqui um dadinho. Eu quero saber que chance eu tenho de sortear no dado o número 2. A gente pensa assim, são 6 possibilidades, há 6 números no dado, e me interessa somente uma delas. Portanto, a minha chance é de 1 em 6, é de 1/6. Está aí a fração 1/6 sendo usada para representar uma chance, uma probabilidade. Vamos ver como é que anda a minha sorte. Isso é que é sorte. Apesar da pouca chance, eu consegui sortear o número 2. Pois é, as frações são muito usadas num campo da matemática.